Olá pessoal, depois da gente ter visto sobre as metodologias caseiras e domésticas de compostagem, eu quero mostrar para vocês umas outras formas da gente compostar e gerenciar um volume maior de resíduos. Eu estou aqui em um pequeno pátio de compostagem, tem uma leira de compostagem já concluída aqui atrás de mim. Mesma situação, plantas nascendo ali, porque o composto ele já chegou na estabilidade. Mas eu quero mostrar para vocês como é uma leira de compostagem de tamanho industrial, por assim dizer, que seria uma leira adequada para a gente ter, por exemplo, em uma horta comunitária, um ambiente onde a gente trataria um volume maior de resíduos. Aqui, as mesmas ferramentas que eu utilizei na montagem da outra leira, mas olha só em termos de comparação o tamanho e a possibilidade de absorção de resíduos que a gente tem aqui dentro dessa leira. Aqui, nessa parte maior, foi feita a adição de resíduos tal qual a gente fez na montagem da leira menor, mas aqui o volume de resíduo ele foi muito maior. Aqui, salvo engano, foram 7 ou 8 baldes, como esses daqui, utilizados para fazer essa elevação. E então, com a base da leira é o que determina o volume do resíduo que vai ser tratado. Então, como nesse caso aqui a base da leira ela é bastante grande, a gente tem uma estrutura capaz de receber toneladas de resíduos orgânicos. E a metodologia de montagem é exatamente a mesma. Eu trouxe os baldes ali para a gente colocar nessa parte aqui, anexo a essa outra parte, já que já teve resíduo, para a gente ter uma noção da dimensão e de quão grande é essa estrutura e quanto resíduo a gente consegue tratar de uma mesma vez. Como essa é uma leira que ela já está montada, já tem mais de 4 meses, então a quantidade de carbono, de material estruturante que a gente tem aqui, ela é muito grande. Isso daqui são plantas de capim que nascem aqui no nosso pátio, e que essa é a única forma da gente eliminar, que é arrancando pela raiz, e sobra esse material que, se deixar ele ali no solo, ele rebrota, ó, como está acontecendo aqui, ó. Então aqui na leira ele vai cumprir o papel de isolar, como feito com a grama lá em cima, mas a gente vai manter essa planta sob controle. Então, nesse momento, já levando em consideração essa quantidade enorme de carbono que tem disponível na leira, não é necessário da gente adicionar o material estruturante. Eu só vou dar uma leve mexida para incorporar essa parte de cima, para poder colocar os resíduos com bastante superfície de contato. Isso é um material que eu peguei da cidade, então é muito comum, corriqueiro, encontrar pequenos pedaços de plástico como esses. Sempre que a gente vê, é bom tirar, senão depois passa na peneira, né? A gente consegue retirar no final. Então, mais um aqui. Quando essa base ela está estruturada aqui, porosa e fofinha assim, a gente já pode adicionar os resíduos orgânicos. Olha bem. Esse material aqui, ele é composto por aquelas flores e folhas de sibipiruna que caem pela cidade assim aos milhares. Então as pessoas coletam e colocam nos sacos de lixo, né? Eu coletei 2 sacos desses para fazer um experimento aqui. E apesar de ser um material muito interessante para o processo de compostagem, ainda é muito contaminado, porque a gente precisa ainda avançar muitos passos em termos de educação ambiental, né? Mas isso é conversa para uma outra história. Aqui vocês podem perceber que, em que pese o tamanho diferente, a metodologia é exatamente a mesma. Só que a gente pode, se fosse fazer tudo aqui, poderia colocar todos os baldes ao mesmo tempo.
porque a estrutura ela comporta todo esse volume de resíduos. Esses baldinhos depois eles são higienizados e voltam aí para o processo de armazenar os resíduos orgânicos. Agora eu vou pegar o aditivo para colocar aqui por cima. No caso aqui a gente vai usar de novo o pó de rocha como complemento mineral. Só que aqui o volume é um pouco maior, por causa do tamanho da leira, né? E do tempo que vai demorar todo esse processo aqui. Porque essa leira ela ainda vai ser preenchida por lá também até chegar num volume bastante grande de resíduo, porque aí a produção de composto ela é relativamente não, né? Proporcionalmente maior, quanto mais matéria a gente coloca aqui dentro. E como o objetivo é produzir um composto da mais alta qualidade, quanto mais insumos como esses a gente adiciona, maior vai ser a riqueza nutricional e a estabilidade do nosso composto orgânico. Então, depois de espalhado bem, a gente vem com uma camada de carbono, que é aquele material que eu vou mostrar para vocês, que fica bem ali na frente, que são as madeirinhas de árvores trituradas pela prefeitura aqui da minha cidade. Então esse material ele é disponibilizado mediante requerimento pela população, e ele tem a granulometria perfeita para o processo de compostagem, além de já vir inoculado com muitos micro-organismos, macro-organismos e todos os seres que ajudam aí na criação do nosso substrato perfeito. Então eu vou fazer isso mais umas 3 ou 4 vezes e já mostro como que fica o resultado. Então tá aqui já o material todo espalhado aqui por cima da leira. Essa proporção de carbono e de nitrogênio ela já é estudada, ela já é recomendada para ter o ótimo desenvolvimento microbiológico dentro da leira. E também, enfim, como eu já falei muitas vezes sobre a circulação de gases. Se vocês notarem, essa estrutura ela é toda fofa, porque tem muita madeira aqui embaixo para permitir esse fluxo livre de gases dentro da leira. E depois que a gente espalhou totalmente o material, né, a fonte de carbono, a gente pode pegar aqueles capins que estavam aqui já antes e voltar para o lugar, para eles nos ajudarem aí com a retenção de água, retenção de calor e temperatura. E aí aqui assim, todo o material que for processado dentro do pátio de compostagem, como a roçada de manutenção, esse material todo vem para a leira, nada se desperdiça em termos de vegetais aqui na produção de composto. E depois de falar tanto sobre composto orgânico, sobre produção de composto, gerenciamento de resíduos, eu vou mostrar para vocês um tanto de composto orgânico já pronto, que já pode sair da leira de compostagem direto para os nossos jardins, para os nossos vasos ou para os nossos canteiros. Aqui nós temos uma leira de compostagem já concluída, então todo esse material que está aqui nessa leira já passou pelo processo e já pode ser utilizado agronomicamente. Eu vou pegar aqui de modo aleatório aqui um local para vocês darem uma olhada como fica a estrutura, coloração desse composto orgânico já estabilizado. Uma característica importante é a gente não conseguir diferenciar os materiais de origem, ou seja, não dá para saber o que tinha aqui
quando essa leira foi montada. E aí, de acordo com esses materiais de origem, o nosso composto vai ter uma ou outra característica, uma ou outra relação entre fungos e bactérias, uma ou outra coloração. Então, o que importa no final das contas é a gente pegar aquele produto que era um problema ambiental, que é o resíduo orgânico, que quando não é manejado de forma adequada se transforma em um grande problema, e transformar isso em matéria-prima, fonte de renda. Através da produção consistente de composto orgânico, os nossos jardins eles ficam cada vez melhores, mais nutritivos, mais férteis, de forma barata, praticamente gratuita, contínua, em respeito à natureza. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Façam compostagem. Existem muitas formas, muitas metodologias. Essa forma que eu passei para vocês nesses vídeos é uma forma que ela funciona muito bem, porque ela é muito barata e ela tem uma seletividade muito pequena, o que significa que a gente pode direcionar para dentro desse sistema todo tipo de resíduo orgânico, seja carne, seja óleo, gordura, leite, desde que bem manejado a compostagem ali, os micro-organismos, eles vão dar conta de fazer o gerenciamento adequado desse material e transformar isso num belo composto orgânico. A gente se vê então no próximo módulo para tratar sobre manejo e desenvolvimento de um jardim medicinal. Até a próxima!